E aí, pessoal? Hoje eu vou falar sobre a emissão de nota fiscal eletrônica utilizando a biblioteca da NFE PHP. Essa biblioteca ela já vem sendo desenvolvida por um bom tempo pelo Roberto Machado e por muitos outros programadores que contribuem através do GitHub na internet. Mas a princípio foi o Roberto Machado que desenvolveu. Eu inclusive perguntei para ele por que, que ele desenvolveu ela, né? E qual que era o intuito dele em ter disponibilizado uma biblioteca tão útil, assim de graça, né? Para todo mundo usar. E ele me respondeu que simples. Ele falou assim: eu fiz para mim e disponibilizei na internet. Simples assim. Então, seguindo, né, os passos dele, eu vou fazer esse vídeo explicando como utilizar essa biblioteca, porque ela é bem extensa e às vezes as pessoas sabem da existência dela, mas não conseguem colocar em prática, que foi o meu caso, por um bom tempo, até que eu consegui realmente emitir nota fiscal eletrônica com o meu sistema PHP. Então, a princípio, a gente tem que procurar a questão da instalação dela. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre instalação da NFE PHP no seu sistema. Para você instalar ela, você precisa do Composer. Não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo bem completo a respeito desse assunto. Está nesse canal também do Geranet. Então, eu vou apenas mostrar aqui NFE PHP. Você pode buscar no Google. Você vai encontrar aqui a NFE PHP no GitHub. E você vai fazer o download desses arquivos. Vai fazer o download. E vai fazer a instalação dela utilizando o Composer, que é o que eu falei em um vídeo que está aí no meu canal. Quem se interessar a respeito disso, procure ele. Eu vou fazer o apanhado aqui dessa parte para frente. Eu não vou editar esse vídeo, então ele vai ficar com algumas pausas, porque se eu for editar vai demorar muito, então eu prefiro que seja uma coisa assim. A gente vai conversando e eu vou explicando como utilizar a NFE PHP. Como vocês podem ver, ela tem aqui a parte primordial dela são essas bibliotecas aqui. Eu vou falar sobre a emissão de nota fiscal eletrônica. Ela também faz outros tipos de documentos. Eu não trabalho com eles ainda, só trabalho com a nota fiscal eletrônica. Mas na nota fiscal eletrônica, ela tem uma coisa muito interessante, que é a emissão da nota fiscal do consumidor. Para quem está no mercado com sistemas online, que trabalha com ERP, deve saber a importância que é você emitir uma nota fiscal do consumidor. Isso é o que está no auge agora. A nota fiscal do consumidor eletrônica, é a nova, já existe há um certo tempo, mas se o seu sistema emite esse tipo de nota, você está com um nível de profissionalismo no seu sistema muito grande, vai conquistar bastantes clientes. Então, essa biblioteca está toda configurada para a emissão da nota fiscal do consumidor também. Basta apenas você informar do modelo 55, você muda para o modelo 65, que é o do consumidor, e ela vai emitir com QR Code e com tudo isso. É claro que tem as configurações, se você tem que configurar ela, e é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. O vídeo é bem extenso, mas vou tentar apanhar mesmo tudo que você precisa fazer para conseguir emitir a nota fiscal eletrônica no seu sistema. Depois que você fez o download, que você conseguiu disponibilizar essa biblioteca no seu sistema PHP, eu vou abrir aqui o meu sistema PHP e vou mostrar aonde eu coloquei a pasta da NFE PHP. Coloquei num módulo aqui de NFE PHP, certo? Aqui estão os arquivos exatamente como estão lá no GitHub. Todos os arquivos estão disponíveis aqui. A partir disso, é muito simples conseguir utilizar essa biblioteca. Você vai vir e procurar os exemplos. Eles já fizeram exemplos
que você vai poder utilizar. O que você tem que entender na hora que você vai emitir uma nota fiscal eletrônica? Primeira coisa, você tem que gerar um XML. Vou até abrir aqui. O que você vai fazer? Gerar um XML. Você vai validar o XML. Você vai, antes de validar, assinar o XML, validar, enviar para a Cefaz e vai consultar o protocolo. Se esse protocolo retornar dizendo que ela está com status 100, que é autorizado o uso da NFE, é porque a sua nota fiscal está emitida e a Cefaz recebeu ela. A gente tem dois módulos para trabalhar com isso. Eu vou aumentar aqui a letra para ficar mais fácil de visualizar. Certo? Nós temos dois módulos para trabalhar com isso. O de produção e o de homologação. Esse de produção, quando você emitir uma nota nesse módulo, nessa opção, você vai estar incorrendo em imposto. É a nota real e o Cefaz vai entender que você emitiu realmente a nota. Então vai ter que pagar imposto com relação aos valores que você informar na nota e é uma nota real. Já na homologação é para teste, certo? Então, tudo que você fizer aqui, até que você faça com que o seu sistema gere o XML, envie, assine, valide, você faz tudo no ambiente de teste, homologação, até você saber que seu sistema está funcionando e que a Cefaz está retornando com aceites da sua nota, com status de que está tudo certo. Aí sim você vai colocar em ambiente de produção, porque o ambiente de produção é mais sério. Para gerar o XML, o que você vai fazer? Você vai procurar aqui um exemplo. Existem vários exemplos que a gente fica meio perdido às vezes nisso. Mas tem um exemplo aqui de Make NFE. É o exemplo para gerar a XML. O que ele está fazendo aqui nesse exemplo? Você pode ver que ele está incluindo esse Bootstrap. Esse Bootstrap é um arquivo que inclui todas as classes de uma vez só. E quando você chamar uma classe, através desse namespace aqui, você já vai estar carregando ela. É uma tecnologia do PHP, você não precisa estar fazendo include de todos os arquivos, de todas as classes separadamente, você basta utilizar o Bootstrap. Onde que está esse arquivo de Bootstrap? Ele está aqui, dentro da pasta do NFE PHP. Se você conseguir instalar ela corretamente, como eu falei no outro vídeo, ele vai estar aqui, o Bootstrap, e sempre que você incluir ele, você vai poder utilizar as classes da NFE PHP. E são essas classes que vão fazer todo o trabalho de emissão para você. Eu costumo pensar que o NFE PHP, ele é um emissor de nota fiscal e você só precisa dar os dados para ele. Ele é igual ao emissor da receita, vamos dizer. Só precisa dar os dados. Só que você vai dar os dados em forma de código PHP. Então, aqui a gente instancia a classe de Make, que é a classe de criação de XML, e começa a passar os dados. O F é um código, é um número, mas é o número da unidade federativa do estado. Você vai passar aqui. Número da nota fiscal eletrônica. É um número aleatório. Desde que seja exatamente com essa quantidade de dígitos, você pode fazer uma função randômica e
criar esse número aqui. Natureza da operação. Todas essas informações são informações que têm a ver com a emissão de uma nota fiscal eletrônica. Se você consegue emitir uma nota fiscal eletrônica no emissor da Receita Federal, por exemplo, que é grátis, você consegue emitir uma nota fiscal eletrônica aqui, através da NFE-PHP, no seu sistema ERP. São dados que muitas vezes geram dúvidas. Esses dados, é importante a gente ter sempre a consulta de um contador, porque ele vai poder auxiliar muito. Por exemplo, modelo da nota fiscal eletrônica. Eu estou emitindo a nota fiscal eletrônica no modelo 55. Mas, se fosse a nota fiscal do consumidor, que tem pouquíssimas diferenças, mas tem diferença, ela seria a 65. E eu informaria aqui, na hora de emitir. Então, esses dados, eu acredito que, como chega a ser de uma complexidade maior, tem que se procurar o auxílio de um contador. Mas, para conseguir emitir, é bom que você tenha um conhecimento bom deles, né? Vamos ver aqui. Tipo de emissão, tem muito comentário, já ajuda muito a entender esses dados. Eu vou tentar lembrar o que eu tive mais dúvida, porque hoje eu já consigo emitir bastante com tranquilidade. Mas no início eu praticamente não entendia nenhum desses dados aqui. Então, assim, aqui eu acredito que não seja tão complicado. Destinatário, geralmente tem alguns dados aqui que você tem que verificar se o emitente e o destinatário da nota, ou seja, quem está emitindo, que é a empresa sua que está emitindo, e o destinatário, ou seja, que é o cliente, se eles estão do mesmo estado. Se eles forem de estados diferentes, você tem que informar, por exemplo, se é 1 ou se é 2 aqui. Mas então você faz uma cláusula aqui, if, e verifica nas suas variáveis que você buscou no seu ERP, se eles são de estados iguais ou diferentes, se a UF deles é diferente ou não, e aí você seta essa informação. Então você pode fazer aqui modificações em cima desse arquivo. Esse arquivo não tem que ser desse jeito. Ele só vai gerar o XML para você. Então o que acontece? Um XML, ele tem várias tags dentro dele. Essas tags, eu vou abrir um XML de exemplo aqui. Olha só. Elas são como uma linguagem HTML, elas abrem e fecham e dentro delas tem informações. Vamos criar a primeira tag. Qual que é a primeira tag? A NFE, aqui ó, inf NFE. Ela tem duas informações. O ID da nota, que é uma chave bem grande, e uma versão, certo? Como que a gente cria isso através do NFE-PHP? Você vai falar as informações aqui para gerar essa chave. Você viu que a chave é meio comprida, né? Mas ele, aqui ó, monta a chave para você. Você só precisa falar os valores, os dados, ano, mês, número da nota, série, modelo, e ele vai gerar a chave inteira para você. Esse código complicado, que tem um padrão específico, se não for exatamente nesse padrão não funciona. Então, ele vai montar a chave. Depois ele vai tag inf NFE. Ele vai gerar a tag de informação para você. Essa tag aqui, ó, gerou. O que acontece? Digamos que o nosso código tivesse terminado aqui. Daí, acabou aqui, morreu, certo? E eu pedisse para ele fazer o que ele faz no final, que é o quê? Montar a XML e mostrar ela para mim na tela. Quando ele termina tudo, ele faz o quê? Ele monta aqui a NFE. Se tiver a NFE, isso aqui é para caso você queira imprimir ela na tela. Se você não quiser imprimir ela na tela, se você quiser salvar ela no arquivo, ele também está salvando ela aqui no arquivo. Ó. Se não quiser fazer isso, você só dá um eixo nesse XML aqui, nessa resposta. Então, o que você vai fazer? Você vai montar a NFE, vai pegar o XML que ela gerou, ó, getXML, e vai dar um print na tela desse XML. Digamos que a gente tivesse terminado naquela primeira tag ali, não tem nada desse código aqui anterior, nada, terminei ali. E já pedi para montar e para gerar. O que ele ia fazer para mim? Ele ia imprimir na tela
um XML mais ou menos assim, ó. Um exemplo bem esdrúxulo, mas ele iria imprimir isso para mim, porque ele só montou até ali, certo? Então, esse arquivo, ele cria, na verdade, a NFE inteira, tag por tag, todos os dados, basta você informar e ele vai criando. Então, o próxima tag é a IDE. O que eu vou falar aqui nela? É a identificação, né? Então, nota fiscal, natureza da operação, pagamento, se é à vista, se é a prazo, modelo, série. Tem alguns dados que já foram setados, tem outros que você vai ter que colocar. Todos esses dados aqui, gente, se você tiver dúvida, você falar, mas eu não conheço esses dados, basta procurar no Google, justamente por esse nome aqui, ó. Se você não souber, por exemplo, o que é XJust? Não sei o que é, coloca no Google, XJust, vamos lá, só para fazer um exemplo. Ó, PROC-MI, não sei o que é PROC-MI, estou com dúvida e não sei que informação eu coloco aqui. NFE PROC-MI. Vamos ver, PROC-MI inteiro, processo, base. Você sempre vai acabar caindo em arquivos e sites como esse, ó, que explicam o que é cada um. Ó, tudo, como que você tem que colocar o valor, certo? PROC-MI, o que é ele? Formar o código de identificação do processo de emissão, tal, se é que precisa, às vezes não precisa. Emissão, aplicativo, contribuinte. Esse aqui é obrigatório, ó, obrigatório sim. Então, de acordo com o que eu li aqui, entendi, vou colocar que ele é aplicativo desenvolvimento próprio. Onde que está? Aplicativo do contribuinte, é esse aqui mesmo. Então, vou colocar 0 no meu PROC-MI. Só estou dando um exemplo como que a gente procura e acaba tirando algumas dúvidas do dia a dia mesmo, porque isso é bem complexo, é muita informação. Então, o que acontece? Emitir a tag IDE. Então, eu estaria mais ou menos nessa etapa aqui do meu XML. IDE. Gerou toda essa tag aqui para mim, com as informações corretas, formato de data de emissão, nesse formato específico, mas já está lá o formato para você, só precisa informar os dados e pronto. Próxima tag, emitente, os dados, informação do emitente. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou passar os dados, buscar lá no meu banco de dados, né? Faz uma busca lá, query, aí MySQL, né? Faz a busca e depois alimenta esses dados. Ó, CNPJ do emitente, CPF se for pessoa física, nome, fantasia, inscrição estadual, inscrição municipal, CNAE, código, não vou lembrar agora, mas tá aqui, ó, tag do emitente. E ele vai lá e vai gerar essa tag aqui toda para mim. Se eu for lá e pedir para ela montar e get XML e der um print nela, ela vai imprimir para mim o texto da XML. Que eu posso salvar num arquivo, eu posso fazer o que eu quiser. E eu vou fazer o quê? Eu vou enviar ela para a Cefaz. Mas, vamos continuar aqui, né? Tag endereço do emitente. Emitente, destinatário. Cadê o endereço? Tá aqui, ó. Endereço. Tá dentro do emitente. E ele já gera aqui pra gente, ó. Só precisa falar logrador, número, complemento, bairro, município. Esse município, você tem que usar um código para o município. Todos os municípios do Brasil, eles estão cadastrados no IBGE. Então, se você procurar a tabela do IBGE com os códigos de município, são muitos, são mais de 5.000, eu acho, não me engano. E eles têm, cada um tem um número, e tem que ser esse número, não adianta colocar outro. Se você colocar outro código, que não seja o código do IBGE, ela não vai validar, a Cefaz não vai aceitar. Então, o seu sistema RP ele já tem que estar
parametrizado com esses dados, mas existem as tabelas para ser baixado na internet e colocar no seu ERP, criar uma tabela no MySQL lá e jogar esses dados para ter essas informações. Código do país, número de telefone. Eu costumo sempre tratar esses dados, porque você vai ver na hora de validar ela, que se tiver telefone com parênteses, se tiver com traço, CNPJ com ponto, essas coisas, não vai passar. Então você tem que ter funções que vão retirar tudo isso. São funções simples do PHP que você busca para retirar e deixar apenas números. Na maioria dos dados você só pode ter texto e só pode ter número, para facilitar, para simplificar a validação. Mas qualquer informação que você colocar que não estiver passando, você vai receber o erro na hora de validar ela. Então é bem tranquilo, você consegue ir fazendo e se adequando e construindo o seu ERP para que no final ele consiga emitir a nota. Destinatário, mesma coisa, vai falar os dados do destinatário. Isso aqui é o e-mail do Roberto Machado. Beleza. Endereço do destinatário. E aí ele está construindo nossa XML lá. Ó. Agora já estamos no destinatário. Endereço do destinatário aqui. Certo? Vamos lá. Chegou na parte de produtos. Aqui ele cria um array e começa a colocar os produtos. Primeiro item da nota pode ter, se eu não me engano, 999 itens, uma nota, né? Então, você vai colocar código do produto. Esse código aqui é o código do seu sistema mesmo, não tem um código específico. Número do item é o 1, depois é o 2, o 3. Você vai organizar o seu código para fazer um loop, né? Ler os dados que tiver no seu banco de dados, do seu pedido, e jogar aqui um por um nessas variáveis aqui. Então, tem o que mais aqui? Nome do produto, tá aqui, ó. Você vai colocar aqui, NCM, tem que ter o NCM, não pode ficar sem. NCM é um cadastro de todos os produtos que podem ser comercializados e cada um tem um número e esse número existem tabelas na internet também para você localizar e pesquisar sobre esse número. O contador também entende bastante disso. Ah, eu quero vender eu brinco muito, um cavalo azul. Busca lá, pergunta para o seu contador que ele vai saber o NCM do cavalo azul. E tem NCM para tudo, é impressionante. CFOP. É muito específico para a emissão de nota fiscal eletrônica. Dependendo do CFOP, você vai colocar 5 aqui ou 6. Se for para dentro do estado é 5, se for para fora é 6. E o que é esse códigozinho aqui do CFOP? É uma informação que fala mais ou menos que tipo de operação que você está fazendo. Então, por exemplo, o 102 é venda, se eu não me engano, né? É venda de produto adquirido de terceiros. Aí o 106 é venda de produto produzido no próprio estabelecimento. E aí vai. Então, esse código CFOP também, o contador vai saber dizer qual que é o CFOP que você vai colocar no produto. E você vai criar um ERP que tenha esses campos para a pessoa cadastrar no produto dela e já deixar lá alimentado, né, parametrizado. Não vou falar muito sobre cálculo de imposto aqui, porque uma coisa, eu trabalho com nota fiscal eletrônica do Simples Nacional. Ele é bem mais fácil, o nome já está dizendo, é simples. O cálculo de imposto é muito fácil. As tags para alimentar com relação ao imposto, a maioria são zeradas. Pouquíssimos casos que tem que colocar alguma informação. Então, é bem mais tranquilo trabalhar com a do Simples Nacional. Quando você for trabalhar com uma empresa que trabalha com lucro real ou qualquer outro tipo de coisa, a nota fiscal eletrônica, a NFE-PHP, ela emite também para esse tipo de nota, para esse tipo de emitente, mas você tem que saber exatamente quais são os valores que você vai colocar. Só que isso já não chega a ser mais uma questão de saber a programação, e sim de conhecer sobre dados que você tem que alimentar a nota. Então, esses cálculos e tudo, também recomendo procurar um contador. Ele vai saber dizer exatamente como se preenche a nota fiscal com
emitente do lucro real, né? E a nossa a NFE PHP, ela tem todas as tags para conseguir emitir isso. Digamos que você esteja aqui criando a sua XML e você não achou uma tag. Você fala assim, ah, mas tem uma tag que eu quero usar, que é específica tal para o meu cliente, eu não estou conseguindo achar aqui nesse exemplo. Então quer dizer que não tem, não vou conseguir? Olha, eu acredito que tenha sim, porque eles fizeram em cima dos layouts do governo. Então eles utilizaram todas as tags possíveis. Então para você saber se existe ou não a tag, você vai entrar na biblioteca que você está usando. No caso a gente está usando a Make, né? Make NFE. Vou abrir ela aqui, ela é bem extensa. Entendeu? Foi um grande trabalho que eles fizeram. E você vai olhar aqui, ó, ela vai ter todas as tags. Vamos dizer que a gente está procurando a EMI, né? Tag do emitente. Vamos ver. EMI, destinatário. Como ela é bem grande, você meio que tem que sair procurando com Ctrl F, né? Ctrl F e busca a tag que você quer. Só que ela vai estar aqui sim, porque eles contemplaram, eu acredito que todas as tags, que é para emissão de nota fiscal eletrônica. Então essa biblioteca, ó, vou dar uma baixada aqui para você ver, muito grande, mas ela tem todas as informações que precisa para emitir. Questão de ICMS, existem vários tipos de ICMS. Eu trabalho com ICMS SN, Simples Nacional, mas existem vários outros ICMS, ICMS modelo 40, ICMS modelo 51, ICMS modelo 60, 70, e está aqui, ó. Basta você usar a tag com o nome, com esse nome, você vai encontrar ela aqui dentro e você vai conseguir gerar a sua XML no formato que você precisa. Então, vamos continuar. Onde que eu estava? A questão dos produtos, né? Deixa eu voltar lá. Ele faz aqui, ele cria o array, e depois ele faz um loop para passar esses dados para essas variáveis aqui, e no loop ele vai criando uma por uma das tags, ó, entendeu? Então ele meio que faz duas vezes. Você que é o programador, você pode organizar essa lógica aqui para ficar melhor para você. Você pode passar os dados direto aqui, ó, viu? E já gerar a tag do produto, que no final ela vai ficar com essa formatação. Ele já vai criar aqui número do item 1, produto, e vai jogar o produto aqui dentro. Aí depois vai ter o número do item 2, 3, 4 e a quantidade de produtos que tiver. Tag imposto, ó, ISSQN. Como essa nota fiscal aqui, ela é de serviço, ela tem isso. Mas o único município, que na verdade não é um município, né? É uma unidade federativa, que é o Brasília, ela é a única que aceita o modelo 55, que é o modelo de nota fiscal mesmo, eletrônico, para ser emitido nota fiscal de serviço. É a única. Para todas as outras, a nota fiscal de serviço é um modelo específico, não é a NFE, é a NFSE. E você não vai utilizar essa biblioteca de NFE aqui. Mas para Brasília, especificamente, você consegue emitir nota fiscal de serviço, porque ela é o mesmo formato, o mesmo modelo, tudo da nota fiscal normal. Então, tag produto está criada e a gente começa a colocar outras informações aqui, ó. Informação adicional do produto, se quiser, ele vai gerar a tag para você. Ó, vários dados aqui gerando as tags. Tag imposto, você fala o número do item. Isso aqui, gente, está dentro do loop, viu? Aqui está fora porque é um exemplo, ele só tem um produto que ele cadastrou. Mas só que isso aqui vai dentro do loop. Para cada produto que você tiver tem um imposto, não é à toa que ele está aqui dentro, ó, dentro do item, ó, certo? Então, você tem um produto e você tem um imposto, ó, e está dentro do item. Então, você tem que gerar um loop ali e ir alimentando esses dados até terminar a questão do produto. Quando você terminar, você vai colocar as tags de totais, aqui ó,
totais da nota, valor, a NFE, né? Se for serviço, tem essa tag aqui do ISSQN total, né? Como que eu criei isso? Eu terminei aqui a questão de produto, tag de ICMS do produto, número do item, ainda estou dentro do loop aqui do produto, ó. Aqui esse exemplo ainda está falando do produto. COFINS do produto, e ainda tem várias outras opções que ele deixa comentado, se você quiser é só descomentar e usar. Aí ele chega na parte do total, aqui acabou o loop do produto. Para cada produto que você tiver, você tinha que ter criado essas tags aqui. Daqui para baixo não precisa mais, agora já é finalizando a nota fiscal eletrônica. Base de cálculo, geralmente é o valor da nota, abatido de desconto, abatido de algumas coisas. Valor do produto, desconto, separado. Depois você vai passar o valor da nota fiscal todo, o produto e o desconto abatido. E vai criar a tag de ICMS total, que é essa tag aqui, ó. Certo? Já estou dentro da total, finalizando o meu XML já. Transporte. Qual que é o modelo do frete? 0, ou seja, por conta do emitente. Pode ser esses outros tipos aqui. Beleza. Tem outras informações aqui sobre a transportadora, né? Beleza. Volumes, vários exemplos. Se você não emite isso, se você não precisa dessa tag, você pode vir aqui e simplesmente retirar ela. Seu XML não vai contar com ela, desde que não precise, né? Faturas, duplicatas, se tiver, se não tiver, pode tirar. Eu trabalho com clientes que não trabalham com isso. É um XML mais simples. Se você tiver que colocar, tá aí. Uma questão interessante aqui, ó. Como a gente está trabalhando com uma biblioteca que também pode emitir nota fiscal do consumidor, que para mim é muito importante, muito útil, ele dá alguns exemplos aqui, porque quando você está emitindo uma nota de NFCE, que você está ali colocando que ela é o modelo 65 e tudo, está informando os produtos daquela nota fiscal do consumidor, tem algumas informações específicas para a NFCE, e ele já diz aqui para você, por exemplo, tipo do pagamento, valor que foi pago, você tem que informar essa tag. Se você criar uma nota fiscal do consumidor, o XML, e for validar ele sem essa tag aqui, ele vai dar erro. E vai pedir essa tag e você vai ver que está faltando. Vem aqui, descomenta e informa ela. Quando for cartão de crédito, você vai ter que informar o CNPJ da operadora do cartão, né? Visa, Master, aquelas coisas. A bandeira, se é Visa, se é Master, American. Código de autorização, e aí você vai criar mais essa tag aqui. Se você fizer uma venda com cartão de crédito e não informar isso aqui, você vai estar indo contra o que a Receita fala que é obrigatório. O que acontece? Esse código de autorização aqui, ele vem da maquininha lá do cartão. Você pode olhar lá, toda vez que você faz um pagamento com cartão, ela imprime lá o número da autorização. Então você vai pegar e tem que informar esse número aqui. Dá a opção lá no seu ERP para a pessoa alimentar essa informação para colocar. Já estamos finalizando aqui, ó. Últimas informações adicionais, que é complementar a nota. Aquele texto que geralmente fala a respeito de informações importantes, né? É um texto que tem a ver com... tem informações lá, cada empresa precisa colocar uma informação específica lá na informação complementar. E tem a informação adicional também. Então o que acontece? Terminou a emissão, a geração do XML. Monta, pega o XML e imprime na tela. O que acontece? Gerou o XML. Vamos validar agora? Não, vamos assinar. Depois a gente vai validar. Para você assinar, você precisa ter o certificado digital. Essa biblioteca ela já faz isso tudo para você. Então vamos dar olhar o exemplo aqui para assinar o XML. Vamos lá em exemplos.
NFE. Assina, cadê o assina? Assina NFE. O que significa assinar NFE? Você tem um certificado digital do modelo A1, que é um arquivo, é o único que pode ser lido pela NFE PHP. E você vai colocar ele numa pasta dentro do seu sistema ERP que fique disponível para ser lido, certo? E aí você vai começar a assinar. O tanto que é fácil o código para assinar o XML que você gerou. Você vai incluir o Bootstrap, que vai vir com todas as informações. Você vai usar o namespace aqui para poder usar essa classe, que é a Tools NFE PHP. E aí você vai passar um arquivo de configuração para ela e vai abrir o seu XML. Aí o que acontece? Fala, eu acabei de gerar o XML aqui na Make, mas eu não salvei ele no HD. Eu quero pegar direto. Então o que você faz? Você usa essa informação aqui, ó. Você tem o XML setado, certo? Se você estiver utilizando dois arquivos incluídos, um atrás do outro, ou se você pegou essa informação toda e jogou dentro de uma função, você pode passar o seu XML para ela. Quando você vier aqui, ó, você não precisa abrir um arquivo, ó, aqui ele está abrindo um arquivo, lendo o conteúdo dele e assinando o XML. Você pode simplesmente pegar o seu XML lá que você tem, que você sabe que é uma variável XML, que ela está cheia de conteúdo XML dentro dela, né? Na memória. E aí você vai pegar e passar ela aqui para o assina. O que vai acontecer? Ele vai retornar para você um XML já assinado. O que é um XML assinado? É o mesmo XML que você tinha, só que ele vai criar todas essas tags aqui, ó. Essas tags são muito específicas de assinatura. É gerado através de código de computador. Não é para ser entendido. É para ser lido apenas pela Cephas lá, pelo sistema dela. Essa tag de assinatura aqui, quem vai introduzir isso no seu XML é essa funçãozinha aqui dele, ó, assina. E aí o seu XML, se você pegar e der um eixo nele, ó, aqui ele já está salvando novamente o XML dentro de uma pasta específica para deixar bem organizado, né? Se a pasta não existe, ele cria e tudo, mas no fim das contas o que ele está fazendo é gerando o XML. Se você imprimir aqui o seu XML, ó, você vai ver que você vai ter exatamente isso, sem essa parte aqui, que a gente ainda não chegou nela, mas você vai ter isso. Agora você vai ficar assim, mas espera aí, você não me falou uma coisa muito importante. Você não me falou o que é essa configuração. Que config é esse? Eu quero saber o que é isso. Vamos lá para a parte de configuração. Existe na biblioteca um arquivo só para gerar isso. Só para gerar esse arquivo de configuração. O que é o arquivo de configuração? São alguns dados que a NFE PHP precisa para conseguir emitir nota. Eu vou colocar aqui, ó, config. Eu estou buscando dentro dos arquivos da NFE PHP. Só que aqui no GitHub, se eu digitar qualquer coisa, ele já busca lá dentro, né, do código e tudo. Então, em algum lugar aqui, tem um arquivo que gera o config para mim. Ele está meio... Vai ter muito config aqui. Eu vou ver se eu acho pelo JSON. Vamos lá. JSON. Vamos buscar aqui. O gera config, é importante ele. Gera config. Vamos ver se ele ajuda assim. Tem um arquivo aqui que vai gerar o arquivo de configuração para você. Mas tudo bem. Digamos que eu não vou achar aqui esse arquivo, mas o que você precisa saber? Você só precisa saber o formato que você tem que passar para ele. Eu vou abrir um outro lugar onde tem esse arquivo de configuração. Por acaso, eu encontrei um exemplo de arquivo de configuração aqui, ó, dentro de teste, fixtures, config, fake config. Não é necessariamente esse arquivo. Tem um arquivo PHP dentro da pasta, é porque eu não uso ele, então eu não sei bem onde ele está.
Mas tem um arquivo aqui de configuração, quer ver? Ó, gera config, em algum lugar aqui, que auxilia você a gerar esse arquivo. Mas você não precisa dele. Você pode pegar simplesmente, ó, e gerar um arquivo desse. O que é o arquivo de configuração? Nada mais é do que um arquivo em formato JSON, que é esse formato bem simples aqui da internet. E nele você vai passar algumas informações mais ou menos igual você estava fazendo ali na nota fiscal. Tipo de ambiente, você vai falar se é o 1, produção, ou se é o 2. Né? E aqui tem, ó, se você estiver emitindo uma nota do modelo 65, você vai colocar aqui que você vai utilizar o modelo 65 nesse arquivo aqui. Não vou explicar muito a respeito, mas basta fazer isso que você vai conseguir emitir do modelo 65. Pastas, ó, você tem que falar as pastas onde vai ficar, porque o NFE-PHP, em alguns momentos, ele salva os XMLs para você automaticamente. E ele cria uma árvore de pastas que fica mais ou menos assim, ó, dentro da pasta NFE aqui, que você informar aqui, ele vai criar várias pastas que se chamam enviada, cancelada, autorizada e rejeitadas, né? Então ele vai criar uma árvore bem grande com várias pastas dentro da pasta que você informar aqui. Tá nesse formato aqui, porque ele está escapando as barras, ó. Seria assim, né? Em Linux. Mas ele tem que fazer o escape das barras. Então ele acaba ficando nesse formato. Mas se você conseguir informar direitinho esses dados aqui, ó, aqui ele busca onde que eu tô. Você coloca aqui a URL, aonde ele vai conseguir encontrar a pasta do NFE-PHP, que está dentro do seu ERP lá, dentro da sua árvore de arquivos. Tem muitos arquivos aqui que você não vai mexer e tem uns que você tem obrigatoriamente que falar, por exemplo, ó, razão social da empresa que está emitindo. Ah, mas eu já não informei isso lá na NFE. Ali você estava gerando a XML. Aqui você tem que informar isso para as classes da NFE-PHP para ela conseguir emitir. Ela precisa dessa informação, não é duplicidade, é porque realmente ela precisa disso. Antes mesmo de gerar a XML, ela já precisa disso, então é bom você já gerar esse config e já deixar disponível para ela. O que acontece? Se você tiver esse config em formato JSON, aqui ó, e você produz ele inteiro, certo? Produz ele todinho. Tem muitas coisas que você nem precisa usar. Ah, eu não trabalho com emissão de e-mail automático, então você deixa isso aqui do jeito que está. Ah, eu não trabalho com proxy, deixa do jeito que está. Você só precisa falar essas informações. Ah, o formato do documento, deixa do jeito que está, tranquilo. Mas e esses dados aqui? Muito importantes, ó, razão social, sigla, CNPJ, né? E tudo. O que acontece? Todos esses dados você vai falar direitinho. Aí você vai falar assim, eu estava assinando a nota. E onde que eu vou colocar que eu utilizo um certificado? Aqui, ó. O arquivo de certificado do modelo A1, ele é um arquivo da extensão PFX, que você vai receber da empresa lá, né? Que cria esses certificados. Então ele vai te passar esse arquivo e você vai disponibilizar ele dentro da árvore de arquivos do seu ERP. Você vai falar o nome do arquivo aqui, certo? Geralmente ele tem o nome do CNPJ da empresa, com a data talvez, e vai vir mais ou menos assim. Ou a forma como ele tiver, o nome que ele tiver, você vai colocar ele aqui. O que a NFE-PHP vai fazer? Ela vai procurar esse arquivo com esse nome, que você está informando aqui, dentro da pasta certs, que está aqui, ó, que você vai informar aqui. Então, a pasta que você falar aqui, o arquivo tem que estar dentro. Arquivo, certo? Se você conseguir informar corretamente, ela vai assinar. Aí você fala, ah, fiz o config todinho, o que eu faço? Pega ele e informa ele aqui, ó. Onde que ele está exatamente, lá a pasta, certinho a pasta que ele vai estar, e informa ele aqui. Aí agora você fala, ah, mas só que o meu config, ele varia de acordo com o meu banco de dados. Para cada vez que eu for emitir, eu tenho que buscar no banco de dados essa informação aqui. Como é que eu vou fazer isso? Aí você cria funções. Eu trabalho assim, eu transformei esse arquivo em uma função PHP, e essa função, function, certo? Aí vamos lá, uma função gera config. Até já existe isso no próprio NFE-PHP, mas eu fiz a minha porque é muito simples, é muito fácil. Gera config. E dentro dessa minha função,
eu falei para ele, x, que isso aqui era uma string, certo? Vim aqui, ó, falei que era uma string. Eu tive que modificar aqui essa questão dessas aspas, mas eu criei uma string exatamente igual a que está aqui no config. Isso aqui é muito relacionado à programação em PHP mesmo, para quem entende um pouco, certo? E eu criei assim, uma string, tá? Aqui não está válido, mas eu fiz isso. E aí dentro da string eu fui falando os dados que eu queria de acordo com uma busca que eu fiz no meu banco de dados aqui antes, certo? Depois o que eu faço? Eu peguei e retornei, dei aqui ó, um return dessa informação lá, no caso, da minha string JSON. E a minha função passou a gerar esse texto todo aqui para mim. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na minha assinatura, e você pode fazer isso nela. Você fala, mas eu só posso passar se for um arquivo JSON? Não, você pode passar uma string aqui, ó. Você poderia muito bem fazer isso aqui, ó, e começar a escrever os dados, certo? Em formato JSON. Aí você fala, mas como é que eu faço isso? No meu caso, eu criei uma função e eu fui lá e falei, ó, gera config, e ainda passei alguns argumentos aqui, que era a questão da empresa minha, que era tal, passava algumas coisas e outras coisas mais. E o que acontece? Quando essa função aqui retorna o JSON certinho, corretinho, no formato certo, ele consegue alimentar a classe perfeitamente, certo? Então, assim, era bom, é importante falar sobre isso, que a parte de assinatura, gente, inclusive, se eu não me engano, se ela der erro, ela vai mostrar lá para você qual que é o erro, vai falar se ele não está achando o certificado, né? Várias coisas. Por exemplo, uma coisa que eu tive uma certa dificuldade. Em alguns momentos, eu colocava as pastas aqui e eu não falava que tinha uma barra aqui, ó. Não falava. Deixei sem barra, ó, tá vendo? Olha só, mas na certs ele tem a barra. Eu tive dúvida nisso e acabei tendo um pouco de dificuldade, até eu descobri que questão de ter ou não a barra, no final das contas eu fiz uma solução que talvez possa ser até errada, que é eu coloquei a barra aqui e funcionou para mim. No caso, talvez eu bastasse ter colocado a barra aqui, né, no certs, isso que para muita gente pode ser óbvio, mas para mim eu acabei quebrando a cabeça com isso, tive dificuldade, porque eu tinha colocado todas sem barra, todas as pastas sem barra, e aí no final eu tive que colocar a barra aqui e deu certo assim, e tá emitindo, então tá beleza, o time que tá ganhando a gente não mexe, né? Mas tem que tomar cuidado com isso, às vezes ele não acha o arquivo, então você tem que ir lá ver direitinho se ele está lá dentro mesmo, se ele tiver, você tem que ver por que não está achando. Quando ele acha o arquivo, ele consegue assinar. E quando ele assina, ele faz a XML ficar assim, ó, assinadinho, beleza? Então o que acontece? Assinei, agora eu vou validar. Vamos lá no exemplo de validação. NFE. Valida, valida. Valida. A gente tem um pouco de dúvida no seguinte. Você acaba caindo no valida NFE. Ele também é útil, mas o que a gente está trabalhando é com XML. Então a gente vai validar o XML, não é NFE. Aqui no valida XML, você vai fazer o include, vai falar o namespace, vai usar a mesma função, vai alimentar ela com o config que você gerou, vai falar o modelo, ó, aqui tem que falar o modelo. Se fosse nota fiscal do consumidor, 65, se não, 55. A chave da nota, você já produziu essa chave aqui, lá no gera, ó, no make. Você já produziu essa chave lá. Se você gerou essa informação aqui, você pode pegar ela, que já está útil, ó, já está aqui, né? Se você fez includes, um arquivo atrás do outro, incluindo, que é as etapas, né? Você pode acessar a variável, então passa essa variável de alguma forma para essa sua rotina aqui, para esse script, que é o script de validação. E aí você passa a chave para ele. Fala o ambiente, se é produção. Pega a XML. Aqui ele sempre pega um arquivo de XML. Só que você pode estar já com ele na memória, porque você acabou
de criar ele aqui, você acabou de assinar ele, então você está com ele na memória, ó, XML é igual a assinado, ó, tá assinado, entendeu? Por exemplo, você não salvou ele em lugar nenhum, você não fez nada com ele, você parou aqui, mas você tem essa informação, que é o XML inteiro na memória. Você pega e passa ele para valida. Pega e joga ele aqui dentro, ó. O que acontece? Ela vai validar, vai verificar um por um de todos os dados que você passou, se eles estão mais ou menos como você faz espera receber. Se der qualquer erro, através dessa função aqui, ele vai fazer um loop, ó, e vai falar todos os erros para você. Aí ele vai dizer assim, a tag emitente, ela está com o CNPJ com letras e números, não está no formato correto, vai retornar o erro. E aí você vai corrigir, vai arrumar, vai transformar o CNPJ de uma forma que ele leia e você vai conseguir passar por essa validação. Quando você tiver com ele pronto, essa validação aqui, você já vai poder enviar para a Cefaz. Então, vamos na parte de envio. Envia. Ó. Você pode ver que são sempre, ó, bem pequenos os códigos, né? E depois que você consegue montar tudo isso, você está emitindo a nota. Mais ou menos a mesma coisa, você vai utilizar o include. Aqui é questão de erro, se você quer ou não. Olha, gente, sobre esse namespace aqui, eu vou passar uma dicasinha importante. Às vezes você quer utilizar esses códigos dentro de uma função. Você fala assim, a parte que eu quero de envio, eu quero que na verdade seja uma função de enviar. Certo? E aí eu quero incluir tudo ali dentro. E toda vez que eu chamar essa função, ele vai enviar para mim, de acordo com os dados que eu passar aqui, né? Você fala, beleza, quero fazer isso. Primeiro que o include não pode vir dentro da função. Então você vai fazer um include só e depois você vai fazer isso. Todas as suas funções de envio, de assinar, validar, até gerar a própria XML, você pode fazer. Aí você vai falar assim, está dando um erro que eu não posso usar namespace dentro de função. E se eu tirar ele, eu não consigo acessar. Como é que eu faço? Assim também não funciona. Então o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, é uma dicasinha simples de PHP também. Acabei descobrindo nos grupos depois de um certo tempo. Dessa forma, você consegue utilizar todas as classes. Porque elas são organizadas por namespace, isso é muito bom, fica muito mais organizado. Mas às vezes você não consegue acessar por causa desse problema. Então, quando você utiliza assim, você consegue usar a classe. Você incluiu ali, e aí você fala o namespace dela, ó, vai buscando, até chegar na classe que você quer. E dessa forma funciona dentro de funções. Muito importante, muito útil também. Dá uma mão na roda danada. Então, vamos voltar aqui no formato que estava. Certo? Beleza. Eu estou enviando o meu XML para a Cefaz. Aí eu já vou conversar com a Cefaz agora. Passo o ambiente que eu estou. Aqui ele está lendo a XML de um arquivo. Não precisa ser assim. Eu já poderia estar com o XML já na memória. Aí tem alguns dados, ó. ID do lote. Não, aqui se eu não me engano, deixei em branco mesmo. ID do lote. Informação de sincronia. Essa questão da síncrone aqui é se é síncrono ou assíncrono o envio que você está fazendo. Se você fizer ele da forma assíncrona, você tem que enviar e depois você tem que verificar se ela processou a sua nota fiscal e ver em que status que está. A nota fiscal foi aceita, ela foi autorizada. Ou então não, ela foi rejeitada porque tinha erros. Então essa é a assíncrona. Já a síncrona, ou seja, a que faz de uma vez só, quando você envia o lote, o retorno dela, que se eu não me engano é aqui na resposta, ó, essa variável ela está como argumento, só que na verdade ela vira uma resposta. Então você pode acessar ela, depois que você fez isso aqui, tem uma forma de você acessar essa variável aqui, resposta. Se eu não me engano, acho que ele seta ela e daqui para baixo você já pode
pegar os dados dela. Ó. Se você der por exemplo, o povo gosta muito de usar printr, né? Eu gosto de var dump, ó. Gosto de var dump, porque ele mostra os dados de uma forma mais legal. Var dump, aí você vai, ó, a resposta, né? O que acontece? Você vai ver que aqui dentro tem a resposta que a Cefaz informou. Se for da forma síncrona, a Cefaz ela já responde para você com o número de protocolo e já diz se a nota foi aceita ou não. Então, de uma vez só você já faz. Acontece que a forma síncrona ela não é implementada em todas as Cefaz, ou seja, não, em todos os estados. Ela não está por padrão ainda. Então acaba que eu trabalho apenas com a assíncrona, porque ela funciona para qualquer estado do Brasil. Mas se você quiser uma forma mais rápida, que você não precisa ficar verificando depois, você faz assim. Mas aí você já vai estar um pouco mais ciente do que você está fazendo. Eu trabalho com a assíncrona, que é 0 aqui, ó. Beleza. Envia o lote para você faz, recebe um retorno. Se der erro, ele vai imprimir aqui e tal, você lê os erros e tudo. E você tem uma resposta, certo? O que acontece? Essa resposta aqui, a NFE PHP ela vai salvar automaticamente para você essa resposta como um XML que vai ficar nas árvores de arquivo que ela gera. Então, como eu informei que era para ela gerar dentro da pasta dos meus arquivos de cliente aqui, lá dentro de NFE ela vai gerar. Ó. Se as pastas não existem, você tem que criar algumas, que não fica dando erro. Ah, a pasta não existe. Aí você vai lá e cria e já deixa pronto lá a pasta para ela usar. Mas ela geralmente usa de homologação e de produção, dependendo do ambiente que você está. E dentro, ó, ela gera essa árvore grande aqui, ó. Com igual eu tinha falado, assinado, cancelado e tudo, certo? O que acontece? Tem uma pasta aqui dentro, que é a temporárias, que sempre que ela recebe um retorno, ela salva aqui dentro. Se eu não me engano, é aqui. Ó. Retorno, protocolo, tal, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, retorno do envio. Ela pega as informações que recebeu da Cefaz e já vai salvando. Olha que interessante, ó. Tem uns arquivos que ela salva automáticos para você dentro da pasta. Se você conseguiu configurar tudo direitinho no seu config e tal, ela vai começar a gerar esses arquivos. E aí, ó, ela usa o número de retorno de início, né? E coloca aqui, ó, retorno da consulta do recibo e tal, certo? Então, o que acontece? Eu vou só falar para vocês a respeito disso, porque depois que você envia o seu lote, você vai ter que... Você enviou tal, mas você não sabe se a sua nota fiscal foi realmente aceita, se ela foi emitida, ou seja, se você der um eixo aqui no retorno, você já vai ter bastante informação do que aconteceu com a sua nota. Mas, só vai saber mesmo se ela realmente está ok quando você for consultar o protocolo, você for receber o protocolo da sua NFE. Como que você faz isso? É mais um passo simples que você vai fazer lá nos exemplos. Deixa eu sair aqui porque a árvore é bem grande. Lá no exemplo, ó, consulta recibo. Por quê? É o seguinte, quando você envia, você recebe um número de recibo que vai estar dentro desses retornos aqui, ó, resposta. Você vai dar um print nessa resposta, vai dar um print nesse retorno e você vai ver que é um arquivo. E dentro desse arquivo você vai abrir ele e vai lendo até você conseguir o número de recibo. Você tem que ter esse número de recibo. Para quê? Para você consultar o recibo depois e saber onde que está qual que é o protocolo. Então assim, é meio complexo isso realmente. Você tem que ter um número de recibo. Com o número de recibo você vai consultar ele e vai receber o número de protocolo. E aí depois do que você tiver o número de protocolo, você vai adicionar esse protocolo no seu XML. Só que tem um detalhe, gente. Se você enviou o seu XML aqui e ele foi para a Cefaz,
Quando você for consultar ele, você já enviou seu XML, a Cefaz já recebeu, coisa que seria muito complicado de fazer sozinho, mas a NFE PHP faz tudo para você automático. Sabe todos os endereços de web service, está tudo cadastrado nela, ela faz automático essa parte. E aí, quando você for aqui, ó, consultar o seu recibo, você só precisa usar essa função. Tudo isso aqui, ó, já está meio que conhecido da nossa cabeça, né? Já passamos por tudo isso aqui. Esses dados são simples. Aí, ó, número de recibo. Tá vendo esse número aqui? Você vai conseguir ele quando você enviar. Quando você enviar o seu recibo, dentro desse retorno ou dessa resposta, você vai dar um eixo e descobrir aqui, porque eu não estou me recordando agora. Mas esse número de recibo vai estar lá dentro, que a Cefaz retorna para você. E aí, você vai pegar esse número de recibo aqui e vai consultar ele através dessa função. O que acontece? O retorno dessa função vai ser assim. Você vai dar um print nesse retorno e nessa resposta, certo? O retorno dessa função vai ser mais ou menos assim. Várias informações, é um array meio grande, só que lá dentro vai estar assim. Erro, número status, né? C status, número 102, por exemplo. E aí ele vai falar rejeitada, porque aí vai ter lá motivo, vai ter uma tag de motivo lá dentro. É só você dar o print aqui, nesses dois retornos, que você vai ter essas informações. Vai falar, o motivo foi porque a inscrição estadual do emitente não está correta. A Cefaz viu isso e não aceitou sua nota. O que acontece? Você vai emitir ela novamente, você vai cadastrar lá, organizar a inscrição estadual, ou então você vai retornar esse erro para o seu usuário do sistema RP seu, ele vai fazer isso, vai corrigir o valor e vai tentar emitir novamente. Quando ele tentar emitir novamente, ela vai fazer todos os processos novamente, vai gerar o XML, vai assinar, vai validar, vai enviar. E quando chegar aqui novamente, ela está verificando se foi correto. Se ele disser que o status foi 100, é mais ou menos assim, C-stat. Eu acho que é mais ou menos isso. Vai ter lá dentro desse retorno aqui, ou dentro dessa resposta. Você vai dar um print e vai ver. Se stat for igual a 100, e ela tiver escrito assim, autorizado uso da NFE, lá dentro do motivo, eu acho que é motivo ou informação, significa que essa nota fiscal foi emitida e foi recebida e aceita pela Cefaz, está pronto para o uso. Só imprimir a DANF e pronto. O seu cliente sai satisfeito com a nota fiscal na mão. Então o que acontece? Você está aqui, ó, se comunicando com a Cefaz, consultando o recibo. Você vai receber, através dessa consulta, um número de protocolo. É um número parecido com o número de recibo, certo? O que acontece? A nota fiscal eletrônica, ela não é uma nota fiscal eletrônica válida se ela não tiver uma tag de protocolo, que está aqui, ó, essa tag. Só que a nota fiscal nossa até agora, toda vez que você for verificar o seu XML, ele não tem, ele está assim sempre. Só que você não pode, primeiro, guardar o XML sem essa tag de protocolo, que é proibido, e você não pode emitir DANF sem ele também, vai dar erro. Então o que acontece? Como que eu vou fazer para colocar essa tag de protocolo na minha nota fiscal? Tem uma função para isso também aqui nos exemplos. Você recebeu o retorno, ele salvou o retorno para você lá naquelas pastas lá, e aí vamos olhar aqui o exemplo de ADD protocolo. ADPROD. Olha o que ele faz aqui nesse exemplo. É o último exemplo, é a última etapa para a emissão da nota fiscal eletrônica. Depois disso, só imprimir. Você vai incluir todos os arquivos da forma como a gente estava fazendo já. Vai utilizar a classe Tools, vai passar o config. Esse config é bem utilizado sempre, você viu aí, por isso que é bom você ter aquela funçãozinha lá. Olha só que importante isso. Essa XML aqui, ele está buscando um arquivo, mas você podia estar com ela na memória, porque você está com ela lá naquela variável, XML. Lembra dela? Lá dentro está a sua XML toda. Mas, aqui ele está buscando um arquivo. Ele busca XML sem protocolo e ele busca o prot. O que é isso? É um arquivo que veio retorno da consulta da situação da NFE, certo? Se você
fizer a consulta da situação utilizando esse arquivo aqui, ó, consulta por recibo, olha que dica importante para você não ficar muito perdido na NFE. Se você fizer pela consulta de recibo, quando você for lá nas árvores, lá dentro, na pasta, se eu não me engano, é temporária e tudo, os arquivos do seu cliente, aqui e tal, produção, essa dica é importante. Ele vai retornar, acho que aqui eu vou ter um exemplo, não vou ter, mas tá. Ele vai retornar como se tivesse buscado, ó, RET const recibo NFE. Mas a gente estava tentando aqui abrir o arquivo qual? Agora eu vou fechar esses outros para não ficar dando trabalho para mim. A gente já passou por toda essa parte. No ADD protocolo, ele está buscando o arquivo aqui. Retorno situação. Ah, mas o meu está com recibo. Por quê? Porque eu busquei pelo recibo. A consulta que eu fiz pelo número de recibo. Mas existe outra forma, Bill? Existe. Tem uma outra forma de você fazer consulta da sua NFE, que é através da chave dela. Você não precisa do número de recibo, basta você usar a chave. Eu gosto de usar o número de recibo, porque, eu não sei porque, eu tive um contratempozinho com a chave, não quis usar a chave mais. Preferi usar só o recibo. Mas você também pode aqui, ó, vamos consultar, onde é que está? Você pode consultar pela chave. Então você vai passar a chave, vai fazer a consulta e receber a resposta, se ela está autorizada ou rejeitada ou tudo, certo? Se você utilizar essa função, ele vai gerar um arquivo com esse nome, retconst situação. Se você utilizar a que eu uso, que é a de recibo, ele vai gerar um arquivo lá no final, que é o retconst recibo. E se você não souber que ele faz isso, você se perde, não consegue achar o arquivo de jeito nenhum e não consegue adicionar o protocolo na sua nota. Certo? O que ele vai fazer nessa tag de protocolo aqui? Na tag não, na função de protocolo. Ele vai pegar esses dois arquivos, um deles tem a XML inteira. Na outra, ele tem um XML que é específico com dados de protocolo. E vai jogar o protocolo dentro da XML. E vai retornar para você. Quando ele fizer isso, a sua XML vai ficar exatamente dessa forma aqui. Com essa tag de protocolo aqui. Certo? É a última etapa para a emissão da nota. E aí, adicionou o protocolo, está pronto para imprimir a DANF. Se você chegou nessa parte aqui, você já conseguiu emitir a sua nota, a Cefaz aceitou, autorizou, está pronto, seu sistema está emitindo nota. E você tem só que imprimir a DANF. Como é que eu faço para imprimir a DANF? Tem aqui, ó, exemplo, vamos ver onde é que está. DANF. Olha o tanto que é fácil. Faz os includes normais, utiliza o namespace, passa a XML. Agora, gente, é muito importante, se você já conseguiu emitir a sua nota, você fez tudo, agora sim você salva esse arquivo aqui, XML, entendeu? Utiliza funções aí do PHP que salva o arquivo, file, né, put content e tal, salva o arquivo dentro do seu HD numa pasta, de preferência naquela pasta que ele criou lá, que é a pasta enviadas, autorizadas. Por quê? Porque quando você for imprimir a DANF, você vai utilizar o XML. Aí sim, ele abre aqui, ó, aí você vai passar o caminho do arquivo. Você não vai mais usar o arquivo como se ele tivesse na memória, não vai mais. Busca ele no arquivo mesmo, que é muito importante. Essa XML é obrigatório guardar ela por 5 anos. Então é importante que você salve ela sim no final do processo, quando você sabe que ela já gerou. Outra coisa importante, quando você gerou a nota fiscal, que você recebeu aqui na consulta, que ela estava ok, que ela foi autorizada pela Cefaz, aqui na consulta, você adiciona mais um no número, de notas fiscais emitidas pelo seu
emitente. Por quê? Porque aí você está assim, ó, comecei do zero, aí emiti a nota número 1, emiti a nota número 2. Se você tentar emitir a nota número 2 novamente, ele vai dar um erro lá na hora que você for consultar a nota, ele vai falar assim, nota fiscal, ela já foi emitida, mas está com a chave diferente, uma coisa assim. Ele vai dar erro, por quê? Porque não pode utilizar o mesmo número, você tem que pular. Acontece que você só vai passar para o próximo número se você tiver certeza que ela foi emitida. Né? Quando ela foi rejeitada, você não usou aquele número. Então você não pode pular ele, senão você vai estar queimando o número. E se você pular um número, você tem que cancelar aquele número, você tem que informar para o seu contador que você pulou ele. Então é bem complexo. O ideal é que você só adicione mais um no número depois que você tem certeza que você emitiu a nota. Aí você vai lá no seu banco de dados, cria uma funçãozinha lá, um script, que vai adicionar mais um nesse número. Beleza. A última etapa aqui, ó, gente, estou na impressão da Danf, viu? Ó, arquivo de testa Danf. Passei o XML para Danf. Aqui ele tem funções que ele abre o arquivo. Olha só, ele só gera essa classe da Danf aqui. Monta a Danf e imprime. Pronto, gente. Acabou. Se você chegou nessa parte aqui, nessa hora aqui, o script, se você não tiver passado cabeçalhos ainda no seu PHP, se você não sabe bem o que é isso, é assim, se você não imprimiu nada na tela, em momento algum, quando você vai fazer essa impressão da Danf aqui, ela gera o PDF da Danf, e ela vem toda já configurada, com código de barra. Se for NFE de consumidor, ó, ele tem o Danf para isso, ó. NFE, a Danf do NFCE. É mais ou menos a mesma coisa, só que você vai estar passando um XML de NFCE, que você já fez todo o processo de geração, falando que o modelo é 65, com todos os dados específicos do NFCE. E aí quando você for imprimir, ó, ele vai imprimir um PDF para você, vai retornar na tela o seu script, um PDF com o QR Code da NFCE com tudo. Assim como a gente está aqui na Danf da NFE normal. Se você quiser que tenha logo da empresa na Danf, no PHP, no PDF, basta passar o caminho do arquivo aqui, ó, que ele vai fazer isso também. Aí, ó, aqui está para ser impresso na tela. Se eu não me engano, se você colocar, eu acho que é um D aqui, ele vai forçar o download. Então, o arquivo baixa automático, e cai no HD da pessoa, certo? Se passar um D aqui. E se for um I, ele imprime o PDF na tela, aí a pessoa para salvar tem que dar um Ctrl S, né, lá no browser dela, que ela vai salvar aquele XML, o PDF para ela. Mas aí, ó, você está com o seu PDF impresso. Ou seja, gente, eu acredito que eu falei todas as etapas para você que trabalha com PHP, que já tem um conhecimento de programação, que já desenvolve sistemas ERP e que precisa emitir nota fiscal eletrônica. E nota fiscal do consumidor, hein? Que essa é simplesmente assim, hoje no mercado, quem faz ela tá feito, porque é muito, muito útil mesmo. Temos que agradecer ao Roberto Machado por ter disponibilizado essa biblioteca, que hoje está na versão 4.0, bem completa e está sempre atualizada, né? Não quero deixar passar nada. Se eu esqueci de alguma coisa aqui, eu tento fazer um apanhado mais completo possível para poder ajudar, assim como me ajudaram muito, só que eu não achei nenhum vídeo na internet ou nada que me explicasse da forma como eu precisava para conseguir emitir a nota. E aí foi por isso que o meu intuito de criar esse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada a respeito da emissão da nota. Todos os arquivos estão aqui. Cancelamento da nota. Tem exemplo para isso, viu, gente? Quero cancelar uma nota, como é que eu faço? Passo os dados dela, chave, número de protocolo. Ó. Você salvou isso no seu banco de dados? Se você salvou isso nas etapas em que você estava consultando, salva lá no seu banco de dados, cria uma tabela para isso. Aí você tem o número de protocolo, você vai conseguir salvar. Só que eu acho que para cancelar você não precisa de muita coisa, basta da chave mesmo. E aí você puxa essa função aqui,
e ele vai cancelar para você, desde que você passe o motivo, né, a justificativa, ela cancela e dá o retorno dizendo assim, nota fiscal cancelada. Você só precisa dar um print nas retornos e ver o que ela retornou. Faça tudo em homologação e depois que o seu sistema ERP estiver completo, você coloca em produção para os seus clientes utilizarem. Bom, gente, eu acredito que eu fiz um apanhado básico e muito sucesso aí. Qualquer coisa, comentem, curtam o vídeo. E é isso aí. Sucesso a todos, viu?